todos que assistem o meu canal, eu sou o Marcos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez vídeo de análise, pessoal. Hoje com ele, Resident Evil Origin. Para quem tá com dúvida, para quem não entendeu que game é esse, né? Resident Evil Origin nada mais é do que um pacote com dois jogos, que é o Resident Evil 0 e o Resident Evil 1 Remastered. Todos eles totalmente remasterizados e totalmente HD também. Eu poderia muito bem fazer somente análise do Resident Evil 0, porém como eu já não havia feito a análise do Resident Evil 1 HD Remaster, essa foi a chance perfeita para fazer isso, né? Então, para quem não viu, eu fiz uma gameplay de Resident Evil 0 e como esse vídeo não vai ter primeira impressão, porque a própria gameplay serve para isso, né? Eu recomendo que vocês assistam ela para ficar um pouquinho antenado com a análise, né? Só mais uma coisa, pessoal, tem muita gente me perguntando por que eu não tô fazendo mais dos vídeos de curiosidades, né? Então, pessoal, eu resolvi reduzir o número de vídeos de curiosidade por diversos motivos, né? Além de serem os vídeos mais trabalhosos depois do vídeo de combo, né? Eles também são os vídeos mais vistos aqui no canal, por isso mesmo eu tô tentando trazer menos eles para poder caprichar mais, né? Não é porque eu parei de fazer não, tá? É justamente por causa disso, né? Para ter mais capricho neles que eu parei de fazer. Então vamos parar de enrolar, né? E vamos ao vídeo que tá bem legal. Resident Evil 0 HD Remaster é um game no estilo Survival Horror desenvolvido e distribuído pela nossa tão adorada Capcom e lançado para PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 e PC. E como que é o enredo do game? No game nós iremos controlar Rebecca Chambers, que após se formar na universidade, Rebecca acaba sendo recrutada para equipes Stars, no caso para o time Bravo, né, para atuar como médica da equipe, isso apenas tendo 18 anos de idade, cara. Logo no comecinho, quando a gente inicia o game, é nos apresentado o segundo personagem, que é Billy Cohen, ele que seria um ex-tenente do exército que foi condenado por 23 assassinatos durante uma missão com a sua equipe e que antes dos acontecimentos de Resident Evil 0 acontecer, estava indo para sua execução, cara. Porém, o carro que transportava Billy misteriosamente foi atacado por uma criatura, o que logicamente acabou matando todo o pessoal que estava no carro, menos o próprio Billy, né, que saiu praticamente sem arranhão nenhum. Ele acaba por se abrigar dentro de um trem e é lá que ele acaba conhecendo Rebecca, né, que logicamente ele vai precisar dela para poder sair dali, por mais que ele seja fodão e tal. O jogo em todo momento dá a entender que se os dois estivessem ali sozinhos, cara, não iriam sobreviver. Em certo momento da história, Rebecca é avisada em rádio sobre Billy, né, que ele é uma pessoa má, que ele tinha matado 23 pessoas e tal. E nesse momento surge uma tensão, né, na Rebecca sobre se ela tem que confiar no Billy ou não, né? No começo essa tensão é realmente evidente, né? A relação entre os dois era algo muito conturbado, cara. Porém, ao decorrer do game, até mesmo no final do game, onde a relação entre os dois cresce bastante, né? Mas claro, não chega a ser aquela relação que o pessoal pensa, né? Os dois nunca ficam juntos em momento algum. Eu notei esse clima entre os dois, né? No final de tudo, Rebecca realmente vê que o Billy é inocente e acaba dando a ele uma nova chance, que é alegando a sua morte para as autoridades, libertando ele de uma possível morte injusta, né? Claro que isso é uma confiança enorme no cara, né? O que já prova que ela já confia demais nele. Após os acontecimentos finais de Resident Evil 0, Billy finalmente tem a chance de recomeçar, né? E depois de passar por tudo aquilo que ele passou, né, eu sinceramente acho que a gente não vai ver ele tão cedo na franquia. Resident Evil 0 de uma certa maneira serve como se fosse um prólogo pro Resident Evil 1, porém eu acho que Rebecca, cara, não teve um bom papel no Resident Evil 1, como a gente vai ver mais pra frente, né, porque, cara, se você parar pra pensar, depois de tudo que ela passou no 0, cara, quando Chris encontra ela no armário no Resident Evil 1, parece que ela simplesmente regride, cara. Ela deveria ser mais esperta nesses assuntos do que o próprio Chris, né? Mas ela simplesmente, cara, não lembra de nada das criaturas que ela tinha enfrentado, dos caminhos, até mesmo do próprio Billy, cara. Isso não é mencionado no Resident Evil 1.
o que torna meio estranho fazer essa ligação entre os dois, né? Lógico que tem uma ligação sim, bem forte, mas nessa parte aí é bem esquisito mesmo. Em questão de jogabilidade, o game nessa parte, cara, ele é único, a começar com a jogabilidade do Billy e da Rebecca, né, que é de uma maneira alternada, diferente de Chris e Jill, por exemplo, que você tinha que jogar um de cada vez em cenários separados. Aqui a gente vai brincar muito de saber escolher, né, porque vamos ter que saber o momento certo de usar cada personagem. Como eu disse na minha gameplay do game, por exemplo, vou matar esses cachorros com a Rebecca, porque o Billy provavelmente quando for passar por essa parte vai estar com pouca munição. Vou passar correndo desses zumbis, porque quando eu passar com o Billy aqui, eu mato eles porque ele tem mais resistência. São esses tipos de escolha que o game vai fazer você escolher, que é fundamental você saber analisar qual vai usar, porque senão, cara, um errinho só pode comprometer totalmente sua gameplay. E logicamente eu adoro isso, cara, eu adoro o fato de que cada um deles tem uma característica diferente um do outro, né? Outro ponto que com certeza vai aumentar a nossa dificuldade é que no Resident Evil 0 não tem baú, né? Então fudeu, porque pra quem não manja, né, não faz ideia do que eu tô falando, os baús eles serviam justamente para guardar seus itens, ou seja, se seu inventário tá cheio, você ia lá e guardava teu item. E assim vai. Aqui não tem, né? Então fudeu. Se seu inventário encher, cara, você simplesmente vai ter que largar o item no chão, ou seja, fudeu novamente, porque, cara, provavelmente todo item que tá lá no game vai ser útil para você, né? Ou seja, você deixa uma erva verde lá na primeira cabine, por exemplo, no trem, e tá enfrentando um zumbi quase morrendo, e só tem aquela erva no local, né? Você vai ter que voltar tudo daquilo e lá pegar a erva, e se seu inventário estiver cheio naquele momento, você vai ter que largar outro item para poder pegar a erva, né? Então é muito difícil mesmo. Fora que tem outro problema nessa parte que complica demais a nossa jogatina, que é o fato que em certo momento da história, cara, vocês não poderão voltar mais em certos mapas, né? Ou seja, vai que você deixou um item importante que você vai precisar na história e não vai poder mais voltar atrás. Ferrou, cara. Fora que não tem como largar todos os itens de uma vez em uma sala. Você vai precisar largar em várias salas diferentes, cara. É difícil. Pra mim esse é um dos mais difíceis Resident Evil que eu já joguei. Outro fato que sinceramente eu reparei que incomoda, mas não incomoda tanto, só incomodou um pouquinho no começo, que é o fato dos controles do game, cara, que estão totalmente mudados. Era como se eu pegasse os controles clássicos e invertesse os botões. Isso confunde demais no começo, mas em geral não incomoda tanto, porque isso você acaba se acostumando ao decorrer do game e depois fica tranquilo. Vale lembrar também, pessoal, que temos também um extra chamado Wesker Mode, velho, que é bizarro demais, porque a gente vai jogar toda a história novamente, só que agora controlando o Wesker. Até aí beleza, porém o que torna esse extra bizarro é o fato de a gente controlar o Wesker com poderes do Ouroboros, cara, o que não faz menor sentido, não entra no contexto do Resident Evil 0 isso, ainda porque a Rebecca tá lutando no lado do Wesker, e porra, aí fica mais bizarro ainda, né? Eu acho que ele, pessoal, no Resident Evil 5 não morreu, né? Ele deve ter voltado no tempo para mudar os acontecimentos, só pode. Porque fora isso, cara, não tem explicação nenhuma ele ter os poderes do Ouroboros. Poderia até mesmo ser o Wesker, né, do Resident Evil 1, mas não é, resolveram botar logo o do Ouroboros, que é esquisito pra caralho. Mas é divertido jogar, tá? Só lembrando. Em questão gráfica, falando dos gráficos do game, a gente tem que começar pelo primeiro recurso que é nos apresentado, né, que são as CGs. Elas sinceramente me decepcionaram, cara, demais. Foi a primeira coisa que eu reparei na minha gameplay, né, isso também serve também pro primeiro game, que comparado com o game em geral tá com uma baixa qualidade incrível, velho.
eles apenas deram uma polida. Eu acho sinceramente que deveriam ter refeito elas. Em geral, o trabalho feito pela equipe na remasterização, cara, foi muito boa. Eu joguei o game no PC com tudo no máximo e tava algo, cara, de encher os olhos realmente. Eu admito que pra mim ia estar ao mesmo nível do Resident Evil 1 Remaster, mas não, cara, os caras, eles simplesmente capricharam mais ainda. Destaque principalmente a iluminação, cara, que tá muito foda. O movimento das câmeras também, em certos momentos, tá bem diferente, o que ficou foda também. O cenário, movimentação e etc, tudo, cara, tá lindo demais. Sem falar que quando você vê o rosto dos personagens, cara, é foda. Eu fiquei impressionado na minha gameplay. Até falei que aqui dava pra ver realmente que foi um bom remaster, né? Porque os rostos, tanto da Rebecca quanto do Billy, foram todos refeitos. Porém, é aí que tá o ponto negativo, né? Foi somente aí que refizeram os rostos, né? Pelo menos eu reparei isso, né? Se você for olhar para outros personagens que vão aparecer na história, como os membros da equipe Bravo, você vai encontrar eles, né? Eles têm um rosto muito inferior ao da Rebecca e do Billy, né? Mas fazer o que, né? Outra novidade que eu não falei na jogabilidade é que temos também o controle alternativo, onde podemos jogar com um controle mais moderno, né? Um controle mais parecido com os novos Resident Evils, mas que eu não curto muito, né? Eu falei até isso na minha gameplay, que parece controle de maluco. Outra novidade no remaster são as roupas, cara. A quantidade de roupas que tem no game é muito grande. Isso é ótimo, cara. Eu acho que esse é o Resident Evil que tem mais roupas de todos. Porém, cara, as roupas são muito caras. E eu acho que se fosse comprar todos os pacotes de roupa, cara, em dia de promoção na Steam, só pra vocês terem noção, dava pra comprar a saga inteira do Resident Evil. Só pra vocês verem, né, cara, que realmente é absurdo o preço das roupas. Acho que a Capcom tá só um pouquinho mercenária, né? Porque não vale isso tudo não, tá, pessoal? Joguem sem roupa, não precisa comprar roupa, só se você quiser, né? Porque pra mim, não compensa se for gastar esse dinheiro todo só em roupa. Em questão de áudio, o áudio do game foi outro ponto que eu reparei na hora, cara. Se você tiver um headset bom, cara, com certeza você vai desfrutar demais desse som. Agora ele tá bem melhor, né? As trilhas sonoras dos Resident Evil antigos não preciso nem comentar, né? Todas elas são boas demais. As vozes, uma ou outra eu achei ruim, mas as dos personagens principais, que é o que mais importa, né, estão todas muito boas. Em geral, nessa parte eu não tenho nada a reclamar mesmo. Antes mesmo de ser anunciado que ia ser lançado, eu postei no meu Facebook que eu queria que tivesse também um remaster do Resident Evil 0, e foi o que aconteceu, cara. Eu não podia estar mais feliz. Finalmente o game está acessível para todo tipo de público. Nunca conheci ninguém que tivesse um GameCube na época, né? Primeiro eu conheci uma pessoa, né, quando era pequeno, e ele tinha o Resident Evil 0 também, né? E cara, eu fiquei muito bolado porque ele tinha ido embora, então eu não tive a oportunidade de jogar. Realmente para mim foi muito nostálgico. Logicamente, Resident Evil 0 terminou com uma espécie de prólogo para o primeiro game, e que a gente vai falar dele agora. E enfim chegamos nele, o tão amado Resident Evil 1 HD Remaster, game de survival horror, distribuído e desenvolvido pela nossa Capcom, lançado para PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 e PC. Ele que vai nos contar a trama da equipe Alpha, né, dos Stars, que estão em busca da equipe Bravo, que tinha perdido contato durante uma investigação que a gente já falou aqui, né, Resident Evil 0, no qual apresenta casos estranhos de assassinato, canibalismo, e por fim, quando o grupo finalmente chega na floresta e encontra o helicóptero caído, eles não conseguem investigar porra nenhuma porque foram atacados por um grupo de cachorros, obrigando eles a fugir para dentro da mansão, né, que tava no meio do nada, no meio do mato.
E aí que começa a nossa jornada no pesadelo. Quem já jogou Resident Evil 1 sem ser o remaster com certeza sabe o que vai acontecer agora. Há diversas adições interessantes no game. Uma delas é a adição justamente de um monstro que é a Lisa Trevor. Cara, só não chorei com a história dela porque eu tava com medo dela. Também há diversos fillers novos, né, e diferentes no game, o que dá mais medo na história e realmente é muito dramático todo filler que você acha, principalmente que é relacionado a Lisa Trevor. Um ponto que eu achei assim logo de cara negativo foi o foco da história ser somente na Jill e no Chris, o que nos dá a entender que outros personagens importantes como Rebecca e Barry, por exemplo, que está sendo chantageado pelo Wesker, sejam totalmente esquecidos. E como eu já disse pra vocês, Rebecca simplesmente toma chá de amnésia, né, porque, velho, ela não lembra de nada do que acontece no Resident Evil 0, nem mesmo o mais importante, que é a Umbrella que tá por trás de tudo aquilo que tá acontecendo. Infelizmente isso acontece, né, infelizmente ela não lembra de nada, o que é uma pena. Em questão de jogabilidade, a jogabilidade do game em si, cara, é a mesma coisa do primeiro game, né, o original. Nessa questão não tem nada muito diferente, claro que temos mais fluidez e rapidez no movimento. Outra coisa que podemos fazer agora é simplesmente usar uma arma de defesa pessoal, né, um exemplo, uma faca, que quando o zumbi te ataca e você não tiver reação, né, você pode simplesmente usar essa faca para se defender. Isso é útil demais, ainda mais que não ocupa espaço nenhum no seu inventário. Outro ponto que está presente demais no game é a dificuldade, e essa parte é algo que eu prezo muito no Resident Evil, cara. Pra mim não existe Resident Evil sem dificuldade, né, se não tiver não é Resident Evil. E se você aí que jogou o clássico tá achando que vai jogar o remake e saber tudo que vai acontecer, cara, você tá muito enganado. O game, como eu disse, apresenta pontos diferentes e um desses pontos está justamente na dificuldade, né? Um exemplo disso é a própria Lisa Trevor, né, que é uma adição tanto em história quanto jogabilidade. Eu já havia mencionado ela, né? Ela é um bicho muito chato, cara. Ela sempre vai aparecer nos piores lugares possível, de preferência lugares apertados, o que é horrível demais. Grande parte dessa dificuldade é porque não tem como matar ela, que fica difícil poder fugir dela em lugares apertados. Eu acho que também não precisa ser veterano para saber que a gameplay do Chris é muito mais difícil. Hunters são bichos muito chato, cara, e Chris, ele não tem praticamente espaço nenhum no inventário, o que acaba dificultando mais ainda nosso combate, sem falar no quanto a gente vai ter que andar no game, né, porque não é pouca coisa, cara, haja paciência. Existem modos de dificuldades também que são absurdos, cara, mais do que isso que eu falei, né, e que eu nem usei jogar, mas que enfim, já deu pra perceber que esse talvez seja o game mais difícil de toda a série. Não sei qual é mais difícil, né, se é o remake ou o Resident Evil 1, pra mim todos estão no mesmo nível, né, então diga aí vocês o que você acham, né, qual Resident Evil é mais difícil, porque pra mim, cara, esses antigos aí, pra mim é tudo mesmo nível, menos o Resident Evil 3, que é molinho, cara, facinho. Em questão gráfica, o game na época que ele foi lançado, eu acho que foi em 2002, se eu não me engano, ele era um game lindíssimo, cara. O pessoal até dizia que ele era uma obra de arte, né? Eu sempre concordei com isso, porque esse remake foi um exemplo, cara, com certeza foi o mais, como eu posso dizer, fiel que eu já havia visto. E quando o HD Remaster veio, cara, ele só melhorou o que era obra de arte, né? Agora no HD Remaster ele tinha virado uma relíquia, né? Agora as coisas estavam bem mais definidas, detalhes como roupa, cabelo, rosto, arma, tudo tava magnífico, cara. E se eu fosse listar mais coisas nessa lista, realmente eu ficaria aqui até amanhã praticamente, porque realmente os caras capricharam demais. E falando do lado negativo nos gráficos, né, com certeza foi no Resident Evil 0 e aqui também foi, né, que são as CGs, né.
elas estão muito ultrapassadas. Mais uma vez deu uma polida porque a gente está jogando em 1080, 720, então deu uma melhorada evidente, né? Mas não foi praticamente nada. Eles poderiam muito bem ter refeito nessa questão, né? Que ficaria bem melhor tanto pro 0 quanto pro primeiro. Em questão de áudio, todo o áudio do game, cara, é magnífico. Tanto que eu acho que esse game nessa parte tá mais caprichado que jogos mais atuais, né? Um exemplo que muita gente talvez não tenha notado, mas que eu reparei, são os passos, cara. O mesmo som de passo que a gente tem em uma sala não vai ser o mesmo que a gente vai ter em outra, ou seja, ele respeita isso, né? Se você tá pisando no tapete, ele vai fazer um som. Se você tá pisando no chão puro, ele vai fazer outro som. Essa parte, cara, é fenomenal. Existem outros destaques também, como o disparo de arma, o relógio. Todos esses sons são destaque, vale a pena você prestar atenção, né? As vozes dos personagens finalmente ela recebe uma dublagem digna, né? Comparado com a do clássico, essa parte tá perfeita, mas ainda assim é possível, você que gosta aí das dublagens ruins antigas, usar mods com a dublagem clássica, né? Que é horrível, meu Deus do céu. A trilha sonora toda ela, cara, tá perfeita também porque consegue encaixar com cada momento pelo qual você está se passando, mas pra mim, com certeza, a melhor trilha sonora, sem dúvidas, é a da sala de save, que é clássica demais, né? Bom, pessoal, independente do que eu tenha dito aqui, se uma parte é ruim, se outra parte é horrível, isso não importa, afinal, os detalhes que eu mencionei, eles são poucos os que interferem na nossa jogatina. Definitivamente o game superou seus antecessores de diversas maneiras. Eu realmente fico feliz que minha franquia de games favorita esteja sendo lançada para todos os consoles, para todo mundo jogar. Isso inclui também o PC, né? Se vale a pena pegar esse pacotão aí que é o Resident Evil Origins, mano, nem pergunta, porque com certeza vale muito a pena. Pode até comprar uma moldura e moldurar, porque é uma verdadeira obra de arte. Bom, galera, então foi isso, esse foi mais um vídeo aqui do canal, espero que tenham gostado. Como eu disse, pessoal, a série de curiosidades vai demorar um pouquinho para aparecer aqui no canal, porque tô dando uma atenção legal para ela, né? Então peço que aguardem. Então foi isso, espero que tenham gostado. Se ainda não é inscrito, se inscrevam para não perder nada. Deixe seu like para me saber se o vídeo foi tudo, ok? E não esquece de comentar também, que isso me motiva bastante. Beleza? Grande abraço para todos e falou!